Desde os tempos mais antigos, todos os povos relatam alguma questão em relação à magia, a presença de magos, de elementos de magia. E o que a gente pode aprender sobre esse tema? Será que a magia ficou no passado? Ainda existe magia hoje? Olá, amigos, sejam bem-vindos. Esse é o Saber e Luz, canal de proposta espiritualista universalista, porque estudamos vários caminhos filosóficos, religiosos, vamos aprendendo sobre vários autores, o que eles trouxeram para a gente, e vamos tentando entender como aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia, sempre com aquele objetivo de nos desenvolvermos, atingirmos a melhor versão de nós mesmos. Eu me chamo João Marcelo Mesquita, e no vídeo de hoje nós conversamos sobre magia, um assunto que pode ser encarado como polêmico, controverso ou fascinante, depende do seu ponto de vista. Para começar o nosso assunto, eu vou puxar um pouco para o lado das artes. E nós podemos perceber que, segundo muitas pesquisas e estudos, a chamada arte rupestre, que são aquelas pinturas que os primeiros povos humanos deixaram em rochas, em paredes de cavernas, essas pinturas estavam contando ali um pouco da história daquela população. E tem muitas maneiras de ler, de interpretar. Uma delas é que, imagina-se, que eles pintavam aquelas cenas como, por exemplo, a caça de um animal selvagem, que eles iriam caçar para tentar alimentar o seu grupo. Eles pintavam essa cena antes da caçada acontecer, na véspera, porque eles entendiam, imaginavam, que a pintura podia ter algum tipo de registro mágico. Então, ao registrar em rocha aquela cena, eles estavam concretizando ela para o dia seguinte, para o momento onde essa caçada iria acontecer. Então vejam que já havia uma leitura de magia, talvez não da maneira como nós compreendemos hoje, mas havia uma tentativa de influenciar nos acontecimentos, para que as coisas pudessem ocorrer de maneira favorável àquelas pessoas. Então, essa questão de modificar a realidade, de tentar influenciar para que alguma coisa aconteça da maneira como eu pretendo que aconteça, como eu quero, já é a primeira definição que nós entendemos de magia. A própria palavra magia já nos conduz a uma ideia de energia, magia, energia. Então, a manipulação dessas energias. As energias que estão em nós, que estão ao nosso redor, até porque já há bastante tempo o campo da ciência, da física, já compreende que tudo que é matéria é energia condensada, aglutinada. Então, em verdade, a matéria ela não existe, são apenas energias em diferentes frequências. Se a energia existe desde a frequência mais densa até a mais sutil, e aí nós estamos pensando na energia que está no próprio ambiente, podemos falar de uma energia espiritual, o prana, enfim, né, vários nomes, nós percebemos que a energia existe em diferentes estágios. Então começamos a fazer um estudo disso, os povos antigos, para entender como manipular essas energias. Será que é possível isso? A manipulação de energias? Segundo os nossos estudos, sim, é possível. Não à toa, como nós falamos no princípio do vídeo, todos os povos têm algum tipo de leitura, algum tipo de história contando sobre membros dos seus povos que estavam trabalhando ali com essa questão da manipulação das energias. Para trabalharmos melhor esse tema de magia, hoje nós estamos partindo dessa obra aqui, chamada Magia de Redenção, livro de Ramatiz pela psicografia do Hercílio Mais. E esse livro ele já começa com uma curiosidade. Ele foi publicado pela primeira vez no ano de 1967. Mas, segundo consta, parece que Hercílio Mais já havia recebido esse livro alguns anos antes. E ele segurou esse material por um tempo justamente pela preocupação
de ver que esse é um tema muito polêmico, que mexe com as pessoas. Então ele estava preocupado com a repercussão que essa obra poderia ter. E chegou um momento onde certamente Ramatiz estava ali orientando ele, falou, não, lança, pode lançar que vai dar tudo certo e tal. Né? Já entendendo que mesmo dando tudo certo, é lógico que teriam críticas, as críticas fazem parte, né? Mas só para nós percebermos a preocupação do médium em trazer esse material novo. E aí, numa das perguntas aqui, que está logo no capítulo 1 desse livro, esse demais está perguntando ali para ele sobre a preocupação que alguns espiritualistas tinham quanto à divulgação de um material desse tipo. Ou seja, você vai falar sobre feitiço, mas isso não é meio perigoso? Né, trazer essas informações para as pessoas. E aí Ramatiz traz uma leitura aqui muito interessante. Sob a nossa opinião, a feitiçaria tão tradicional é um processo bastante ingênuo e inofensivo comparado ao pavoroso feitiço da bomba atômica, que em poucos minutos matou mais de 120 mil pessoas no Japão. E aí ele até se refere às pessoas da ciência que estavam trabalhando ali com essa questão da bomba atômica. Ele usa um termo muito curioso aqui. Ele chama de bruxos modernos da ciência. Os bruxos modernos da ciência tiveram acesso a essa fórmula para fazer um objeto negativo, um objeto destinado à destruição em massa. E você está preocupado porque nós vamos falar sobre feitiço, sobre bruxaria? Né? Então, mostrando para a gente que as coisas não são tão assim. Ramatiz fala sobre a importância de se debater, sim, esse tipo de temática. Porque se um conhecimento fica oculto, nós não temos como entender aquilo e resolver aquilo. Então é preciso trazer para a luz, é preciso debater, dialogar sobre as coisas. Ele até faz a comparação do avestruz, que quando se assusta com algo, bota a cabeça dentro do chão. Nós não podemos ser assim, nós temos que tentar entender as coisas. E ele até bota dessa forma. A bruxaria é assunto a ser examinado e pesquisado com toda a isenção de ânimo, sem qualquer preconceito religioso, científico ou moral decorrentes de convenções e sentimentalismos humanos. E isso, meus amigos, é um dos grandes desafios que nós temos. Nós temos uma tendência a sermos muito passionais, muito emocionados. E Ramatiz nos convida a entendermos as coisas. Vamos raciocinar, vamos tentar entender por que uma coisa funciona, outra não, o que a gente mantém, o que a gente descarta. Para isso, a gente tem que ter um certo equilíbrio emocional. E aí, lógico, cabe um esforço de todos nós para conseguirmos chegar nesse tipo de equilíbrio. Então, nós podemos começar tentando entender esses conceitos. Magia existe, ok, existe, já percebemos isso. Mas será que magia é uma coisa ruim? Pelas orientações que nós temos através dos nossos estudos, dos relatos que os espíritos nos trazem, a magia em si, ela é neutra. Quem dá o tom dela ser ruim ou boa somos nós, porque o fator principal da magia, dessa manipulação de energia, é a nossa intenção. Toda criatura humana, quando manipula energias, ela intenciona algo. Se as suas intenções forem boas, essa magia vai ser direcionada para o bem. Se as suas intenções forem negativas, ela vai ser direcionada para o mal. Uma outra orientação que nós gostaríamos de trabalhar aqui é porque dentro dos textos mais antigos, essa diferença de bem e mal, ela é chamada de magia branca quando é para o bem ou magia negra quando é para o mal. Através de uma leitura mais atual dos termos, nós convidamos vocês a falarmos de uma outra forma. Magia positiva ou magia luz, quando for para o bem, e magia negativa ou magia sombria quando for para o mal. Por que essa mudança no vocábulo? Vários estudos apontam que o termo magia negra ele surge quando os europeus invadem os povos africanos pela primeira vez e veem as suas práticas magísticas, as suas práticas religiosas,
sagradas, muito sérias. E eles interpretam aquilo como sendo o mal. Então, a magia desses povos negros é uma magia má, a magia dos negros é má, magia negra é mal. E aí virou sinônimo, né? Magia negra ser coisa do mal. Então, entendendo de onde vem a origem desse termo, nós tentamos hoje usar outros termos, para não ficar mais essa questão tão preconceituosa ali junto. E entendido isso, um outro ponto que é sempre bom a gente falar é quem será que pratica magia? E nós já pensamos naquelas imagens, né, de bruxos, bruxas, feiticeiros, aquelas imagens de filmes medievais com capas e tudo, mas nós não estamos na época medieval, nós estamos em pleno século XXI. E, meus amigos, todos nós praticamos magia. Essa é a informação-chave que nós trazemos hoje. Não há nenhum ser humano que não faça magia. Há pessoas que fazem magia de maneira inconsciente. Ok, existe. E há outros que fazem magia sabendo muito bem o que estão fazendo. Mas todos nós praticamos. Porque a magia, ela pode ser praticada de muitas formas, como nós falamos. A sua intenção é o que conta. Um exemplo bem comum de magia. O filho vai sair de casa para ir para a escola, a mãe dá um beijo nele, dá um abraço e deseja que ele vá com Deus. E ela não diz isso da boca para fora, ela realmente deseja que ele esteja sob a proteção de Deus. O que essa mãe fez? Magia. Magia de luz. E magia de luz feita por mãe é ainda mais intensa do que por qualquer outro de nós. Um outro exemplo é quando você está chateado com alguém e você fala dessa pessoa com muita raiva, com muito veneno, tem muito veneno na sua palavra, no seu sentimento. O que você está fazendo? Magia. Magia da sombra. Você está enviando energias pesadas para essa pessoa. Será que essas energias vão chegar nessa pessoa e vão prejudicá-la? Aí é uma outra questão. Porque uma coisa sou eu enviando energias, que, como já falamos, podem ser positivas ou negativas. Outra coisa é como é que se encontra essa pessoa para quem eu enviei essas energias. Ela precisa estar aberta a receber esses fluidos que eu estou mandando para ela. Porque é sempre dessa maneira que acontece. As minhas ações são responsabilidade minha. A maneira como isso chega na outra pessoa, a maneira como ela vai administrar essas energias, essas intenções que foram enviadas, depende dela, do equilíbrio dela, do momento em que ela se encontre. Se você tenta mandar fluidos negativos para uma pessoa que está bem, que está equilibrada, que está tocando a sua vida de uma maneira saudável, isso não chega nela. Ou no máximo chega assim muito suave, ela quase não vai perceber. Porque ela própria está num estado vibratório mais elevado. Então, ainda que ela não saiba, ela se protegeu. E notem, ela não se protegeu fazendo coisas mirabolantes, não, apenas se esforçando em ser a sua melhor versão, como a gente sempre fala. Então isso é muito importante de nós entendermos esses dois conceitos. A intenção que nós temos ao manipular as energias, e como vocês podem perceber, nós fazemos isso o tempo todo, através do nosso pensamento, da nossa fala, das nossas ações. Nós somos energias imersos num mundo de energias. Então estamos manipulando essas forças o tempo todo. Por isso a importância de nós controlarmos, administrarmos as nossas paixões de uma maneira mais saudável. Nós tivemos um vídeo já no nosso canal falando sobre a educação das nossas paixões, que é um processo cansativo, não é agradável de ser feito, mas é super importante e traz resultados muito bacanas quando a gente se empenha nisso. E para que a gente possa perceber, para que nós possamos perceber como é que essa questão do feitiço, da magia no nosso dia a dia, ele está tão presente, é tão mais sutil do que nós notamos, Ramatiz traz uma outra fala aqui nesse livro, que ele diz o seguinte: quem de nós
estamos sob efeito desses feitiços. E ele coloca assim: todos nós estamos mais ou menos enfeitiçados ou encantados em nossa vida humana. Está enfeitiçado pelo entorpecente da nicotina, aquele que faz uso de cigarro, o beberrão pelo álcool, o carnívoro pela carne e o jogador pelo carteado. Todos nós precisamos de um bom trabalho de desmancho para então readquirirmos o nosso comando mental e libertarmos-nos dos objetos que nos embruxam e nos obsidiam cotidianamente. Só para citar alguns, e aí ele traz outros conectados ao sentimento, que é aqueles que estão enfeitiçados pelo orgulho, pelo ciúme, pelo amor próprio, pelo rancor. E ele termina aqui nos contando: por isso Jesus advertiu: onde tu estiveres, aí estarão tuas obras, aí estará o teu coração. Daí nós precisamos ficar realmente atentos sobre a nossa conduta, quais são as nossas escolhas, para onde nós estamos caminhando, estamos conscientes de para onde nós estamos caminhando? Tudo isso se conecta a esse tema da magia. Meus amigos, esse tema é tão vasto, os nossos vídeos são muito curtos, não dá para abordarmos tudo em um único vídeo, mas quem sabe não podemos voltar com outros vídeos futuros sobre essa temática. Fora que é um tema bastante rico, interessante. Então, como sempre pedimos a vocês, se inscrevam no nosso canal, curtam este vídeo, compartilhem este conteúdo com os amigos que vocês sabem que vão curtir esse tipo de temática. Fiquem com Deus e até semana que vem.